الحمد لله الحمد لله الذي من علينا فهدانا وبعث في كل أمة نبيا ورسولا ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. نحمده سبحانه ونشكره ونصلي ونسلم على من بعث إلينا نبيا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا وأنذرنا ودعانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. جعل الله الجنة مثواهم ومثوانا. Amma ba'd. Depois de ter louvado Allah subhanahu wa ta'ala e pedir que a sua paz e a sua bênção estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estenda-se até a sua família, seus companheiros e todos que o seguirem até o último dia. Vamos falar hoje sobre as qualidades dos mensageiros, صفات الرسل. هناك من الصفات الجائزة والواجبة والمستحيلة في حق الرسل. فمن صفات الجائزة في حقهم هي كل صفات يتصفون به باعتبارهم من البشر، فهم من الرجال ويأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق وينكحون. Prezados irmãos muçulmanos, existem algumas qualidades que são lógicas e são qualidades normais nos mensageiros, por tratarem-se eles de seres humanos. Então eles têm essas qualidades como a qualidade, por exemplo, de comerem e de beberem e andarem pelos mercados, e que eles foram homens, todos eles foram homens, não houve nenhum mensageiro ou profeta que foi uma mulher. E uma das qualidades deles, dos mensageiros, é que eles casavam-se. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, concernente a isto, diz: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. E não enviamos antes de ti, ó Muhammad, senão homens aos quais fizemos revelações. O que percebe-se que não houve nenhum profeta ou mensageiro que fosse mulher. Apesar de que alguns exegetas, como Al-Qurtubi, alguns exegetas do Alcorão, dizem que Hawa era profeta e Maryam era profeta, mas a ideia mais judiciosa é que todos os profetas mensageiros eram homens. E também Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. E dizem, por que razão este mensageiro come o mesmo alimento que comemos e anda pelo mercado como nós? O que significa que os mensageiros, Muhammad como os outros, comiam e andavam pelo mercado. E também, dentre as qualidades existentes nos profetas e mensageiros, é que eles morrem, passam pela morte. Não é que eles continuam vivos nos seus sepulcros. Não, é verdade, eles passam pela morte. Allah subhanahu wa ta'ala falou para o Muhammad dizendo: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Por certo tu morrerás e por certo eles morrerão. E disse também no outro versículo: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. E nunca fizemos a eternidade para mortar algum antes de ti, ó Muhammad. Então, essas são algumas das qualidades que normalmente existem nos profetas. E dentre as qualidades que obrigatoriamente devemos crer que existem neles, especificamente, é que eles têm as qualidades, gozam de qualidades como a inteligência, a confiança, a sinceridade, e que eles propagaram, pregaram a mensagem, fizeram chegar a mensagem divina que Allah subhanahu wa ta'ala, que Deus incumbiu a eles. Por exemplo, vejamos, Allah subhanahu wa ta'ala falou deles, mostrando que eles fizeram chegar a mensagem divina. Deus diz: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. E menciona no livro a Ismael,
Por certo, ele era verídico na promessa, e era mensageiro profeta, e ordenava a sua família a oração e a zaká. E diz também num outro versículo: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Deus diz neste versículo e menciona no livro a Abraão. Por certo, ele era veracíssimo profeta. Significa que eles eram verazes, falavam a verdade e que eles orientavam aos seus familiares e pregavam aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhes incumbiu fazer chegar. E nos é suficiente que o nosso querido profeta Muhammad foi conhecido mesmo antes de ser revelado, mesmo antes de tornar-se um profeta mensageiro, era conhecido em Meca pelo povo que habitava em Meca, de Al-Amin, o confiado, nosso querido profeta Muhammad. E dentre as qualidades que são impossíveis existirem nos profetas é Al-Kadhb, Al-Khiyana, Al-Baladat, Al-Kitman, a mentira, a aldrabice, a ignorância e ocultar a mensagem são qualidades impossíveis de existirem nos profetas. Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, conservou eles de mentirem, conservou eles de ser aldrabaus. وما كان لنبي أن يغل. Não é possível que um profeta aldrabe. Então Allah subhanahu wa ta'ala protegeu-os destas qualidades baixas. Então Allah subhanahu wa ta'ala protegeu-os e eles fizeram chegar a mensagem devidamente. وما على الرسل إلا البلاغ المبين. Não impede aos mensageiros senão fazer chegar a mensagem clara. Eles fizeram chegar: نشهد بأن رسولنا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحنا وترك هذه الأمة في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ منها إلا هالك. Nós testemunhamos que o nosso querido profeta Muhammad fez chegar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e nos deixou num lugar claro, que ninguém desencaminha-se senão aquele que deseja desencaminhar-se. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.